Então, quando vocês estiverem aqui no site, né, do Detran, o que é que vocês vão fazer aqui do Detran do Rio? Vocês vão clicar aqui nessa partezinha do simulado, vai aparecer essa partezinha aqui do bannerzinho aqui pra gente, e a gente vai clicar aqui nesse banner, abre-se uma nova guia. Deixa eu fechar aqui essa anterior, abriu essa guia aqui, pronto. Aqui agora eu consigo trabalhar. Então, a gente vai fazer um simulado de primeira habilitação. Ele aqui tá dando pra gente 60 minutos, a gente não vai usar esse tempo todo, tá certo? Vou responder esse simulado com a ajuda de vocês, vou perguntando para vocês, pra gente ir respondendo, tá certo? Espero que a gente acerte 100%. Esse é o objetivo aqui da aula, mas a gente pode errar, tá certo? Eu posso errar uma pergunta, porque eu não sou o computador, eu não tenho todas as respostas aqui no juízo, mas a gente vai trabalhando isso, beleza? Então, vamos lá clicar em primeira habilitação e a gente vai respondendo as perguntas, tá? Deixa eu ficar aqui para a gente poder dar início. Então, ó, primeira pergunta. Podemos considerar que uma pessoa aproveita da cidadania quando constitui um direito de todos, né? Que constitui um direito de todos. Quando ela desfruta de seus direitos e deveres civis e políticos, seria a alternativa A. Alternativa B, realiza as obrigações domésticas e trabalhistas. Letra C, desfruta somente dos direitos garantidos pelo Código Civil. Ou letra D, possui bens móveis e imóveis. Qual que é a opção que vocês acham? Isso, alternativa A, né? Alternativa A. Próxima pergunta. Caso você esteja realizando uma ultrapassagem, e vier outro veículo no sentido contrário, é uma atitude correta a se adotar. Não aumentar a velocidade. B, deslocar-se para o centro da via o mais rápido possível. C, não tentar abortar a ultrapassagem, ou seja, não tentar desistir da ultrapassagem. Ou D, ir para o acostamento contrário. Alternativa A, não aumentar a velocidade. Deslocar-se para o centro da via o mais rápido possível, você pode acertar justamente aquele veículo que você está realizando a ultrapassagem. Não tentar abortar a ultrapassagem significa não tentar desistir da ultrapassagem. Você deve desistir da ultrapassagem. Como? Não aumentando a velocidade. Trafegar no acostamento da contramão? Não. Então, nesse aqui será a alternativa A. Beleza? Próxima pergunta. Aos veículos aprovados na inspeção de segurança e na emissão de gases poluentes, será aplicada a medida administrativa D. Vamos lá. Eu já vou eliminar essa opção aqui, né? Apreensão do veículo. Já eliminei. Tá certo? Já eliminei. Por quê? Porque a gente vai aplicar aquela regrinha do R ou T. Tá certo? As medidas administrativas, coincidentemente, começam sempre com a letrinha R ou T. Então, já eliminei a alternativa C. Recolhimento do certificado de licenciamento anual não é o caso, tá certo? Quando que esse documento é recolhido? Quando a retenção não puder ser sanada no local, que não é essa a situação. Remoção do veículo? Não. E sim, alternativa D, retenção do veículo, tá? Essa aqui é uma infração que a gente vai ver na aula de meio ambiente, tá? Inclusive, uma das dicas que eu passo para vocês lá na aula de meio ambiente é para que vocês observem e guardem com carinho todas as infrações que são trabalhadas ali naquela aula, porque a chance delas caírem no exame é muito grande, e aqui é um exemplo de aplicação dessa dica que eu dou para vocês, tá? Quarta pergunta. É permitido aos ciclistas? É permitido. O ciclista pode utilizar roupas reflectivas à noite? É interessante. Ele pode circular pelo lado esquerdo das vias no mesmo sentido dos veículos? Não. Ele tem que circular no bordo direito, no mesmo sentido dos veículos. Então, a B a gente já descarta. A C, pegar carona nos veículos motorizados? Não também. Não, né? Pegar aquele velho bigu, né? Alternativa D, manter-se em fila dupla? Não, fila única. Alternativa A, né? Ele pode usar roupa reflexiva? Pode, e é recomendável, né? Que se faça isso. Próxima pergunta.
O condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando o embarque e o desembarque de passageiros, né, com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres, deverá reduzir a velocidade, alternativa A, ou parar o veículo, alternativa B, e aplicar pequenos toques na buzina. Veja só, buzina é freio, como eu comento para vocês? Não, tá certo? Você vai reduzir e ficar bi, 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 bi? Não, não vai fazer isso. E acionar o pisca-alerta? Não, pisca-alerta é utilizado em situações de emergência. Farol alto seria a mesma coisa da buzina. Então, ou parar o veículo, não é verdade? Pode ter pedestre atravessando fora do campo de visão. Próxima pergunta. Deixa eu subir aqui um pouquinho para a gente ver as opções. Quanto às autuações e penalidades, pode-se afirmar que, vamos lá, o pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação por 60% do seu valor. Aqui, a notificação física será por 80% do seu valor e não por 60%. 60% se for notificação eletrônica, mas como ele não expressou isso aqui, né? A gente entende que é a notificação física, tá certo? O papelzinho, a correspondência. O recurso contra a imposição da multa poderá ser feito no prazo sem o recolhimento do seu valor. Vou deixar aqui. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário será considerada inválida. Não, ela é considerada válida. A gente tem que manter nossos dados atualizados junto aos órgãos executivos, justamente para que a gente não tenha isso como consequência. Então a gente vai ser considerada entregue. Hoje a gente opta pela notificação eletrônica, não é verdade? Então já descarto a alternativa A, descarto a alternativa C. Tá? Não cabe recurso a ser interposto às decisões da Junta Administrativa de Infrações, né, que seria a JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Não cabe recurso ser interposto às decisões da JARI? Cabe. A JARI é de primeira instância. A gente vai entrar com os recursos junto com a JARI do órgão autuador. Então, quem me autuou foi a Polícia Militar. Aqui em Alagoas a gente tem um batalhão de trânsito, né, que é o BPTran, e a gente tem um batalhão de trânsito rodoviário, que é o BPRV. A JARI desses órgãos ficam junto com o DETRAN, que existe um convênio firmado entre a Polícia Militar e o DETRAN. A gente tem um DER, o DR tem a própria JARI, PRF tem a própria JARI, DENIT tem a própria JARI, e a SMTT, né, que é a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, também tem a sua própria JARI. Então, cada órgão desse vai verificar em primeira instância dentro do próprio órgão. Lembrando que ele não vai verificar as infrações, ele vai verificar o seu recurso. Como foi que você elaborou o seu recurso? É isso que eles vão pegar, tá? Isso é a primeira instância. A segunda instância, que a gente vai, mesmo assim acha que o recurso não foi válido, que a decisão não foi válida, a gente vai procurar essa segunda instância que compete ao Conselho Estadual de Trânsito, que é o CETRAN, verificar isso. Porém, para poder ir para a segunda instância, eu tenho que pagar a multa. Na primeira instância, não há necessidade. Na segunda instância, tem que pagar a multa. Beleza? Então vai ser a alternativa B. Como vocês me disseram aí, né? Alternativa B. Mas aí serve para explicar, né, minha gente? Algumas coisinhas para vocês, é importante. Próxima pergunta. Os sinais luminosos têm a função de regulamentação de manobras, controle do fluxo de veículos e orientação dos motoristas e motociclistas, controle do fluxo de veículos e pedestres, controle do fluxo de pedestres e alerta das ultrapassagens. O que é um sinal luminoso? Seria um semáforo, né? Então, um semáforo, o que é que ele faz? Ele controla o fluxo de veículos e pedestres. Não é isso? Então, alternativa C. Alternativa C. A gente falou, não foi? Lá na aula da sinalização eu comentei, olha, minha gente, pergunta de prova. Qual a função do semáforo? Qual a função dos sinais luminosos? Controlar o fluxo de veículos e ou pedestres, né? Isso porque a gente tem a sinalização semafórica para os dois. Oitava pergunta. Ao conduzir o veículo em uma rodovia,
sob chuva intensa, recomenda-se ao condutor. Letra A. Trafegar sobre a linha divisória da pista para reduzir o efeito da aquaplanagem? Não. Alternativa B. Evitar a utilização dos freios sobre poças de águas? Alternativa C. Trafegar pelo acostamento, não leio nem o resto. Nem o resto. Frear enquanto passa sobre as poças de águas? Não. É evitar a utilização dos freios. Poça d'água pode causar, né, dependendo da velocidade que você vier ali, o efeito da aquaplanagem. E aquaplanagem, perda de aderência, né? Quando a gente perde a aderência entre pneu e solo. Falta de aderência, freio vai ser a solução, pelo que a gente escutou? Não, freio não é a solução. Né, minha gente? Freio, na verdade, vai ser um problema. Ele vai agravar a situação. Então, vai ser a alternativa B. Próxima pergunta. Deixa eu ficar aqui. São ações, a nona pergunta, são ações que aumentam a segurança no trânsito em caso de chuva. Reduzir velocidade. Eu vou já eliminar a letra C e D, tá certo? Já vou eliminar essas duas, tá certo? Porque chuva, a gente faz o quê? Reduz velocidade. A gente não mantém a velocidade, a gente reduz. Reduz a velocidade, aumenta a distância do veículo à frente e liga o pisca-alerta? Não. O que deixa errado aqui é ligar o pisca-alerta. O pisca-alerta ele deve ser acionado em situações de imobilização na via pública. É o caso? Não, não é o caso. Tá certo? Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo da frente? Sim, essas duas aqui compartilham a mesma coisa até esse ponto. É aqui e aqui. O que vai mudar é que agora, no período chuvoso, eu vou ter que acender o farol baixo. Inclusive, a legislação ela exige que a gente faça isso, né? Choveu, farol baixo acionado. Então, alternativa B. Próxima pergunta. As provas ou competições desportivas em via abertas à circulação só poderão ser realizadas mediante a prévia permissão da autoridade de trânsito. Para a concessão desta autorização, as provas ou competições, né, dependerão de: letra A, notoriedade do evento; B, caução para cobrir danos pessoais; C, contrato de seguro contra risco e acidentes em favor de terceiros; D, interesses da população pelo evento. Nesse caso aqui, é a alternativa C, tá certo? Alternativa C. Ah, Gisele, como é que você sabe? Está lá previsto no artigo 67. Eu acho que eu até mostrei para vocês, não foi? Durante as aulas, não foi? A gente falou lá sobre isso. Eu falei, ó, dá uma olhadinha lá no artigo 67, lá a questão da galera que quer do grau, né, de fazer as competições desportivas. Não só isso, né, mas qualquer competição desportiva que você queira realizar, ela precisa disso, né? Não só disso, mas também da autorização expressa ou entidade ao esporte, né, que ele é afiliado. A caução não é para cobrir danos pessoais, né? Caução não é para isso, né? São possíveis danos à via pública, não aos danos pessoais, tá certo? Também valor que a autoridade vai arbitrar, né? Para incorrer, para poder manter, deslocar equipes ali até o local. Mas quem tiver dúvida lá no artigo 67 do CTB consegue verificar isso, não é isso? Então, a alternativa C será essa daqui. Próxima pergunta. A manutenção, 11ª, né? A manutenção preventiva do veículo ajuda a combater, entre outros. Letra A, a fiscalização dos veículos. B, a manutenção da pintura. C, a emissão de gases poluentes ao meio ambiente. Ou D, a sustentação dos níveis elevados de poluentes. Alternativa C, né? Então, a manutenção preventiva ajuda a combater a emissão dos poluentes, né, ao meio ambiente. Sustentação seria manter os níveis elevados. A gente não quer, a gente quer diminuir. Na verdade, então seria essa daqui. Alternativa C. Próxima pergunta. Há um preocupante aumento do número de acidentes envolvendo motociclistas. A gente falou disso hoje. O condutor desse tipo de veículo deve evitar. Evitar. Está até em letras, né, de caixa alta, estão em letras maiúsculas ali pra gente.
circular por entre as faixas de tráfego, que o carona movimente-se acompanhando o condutor nas curvas, usar o farol aceso durante o dia, a letra C é obrigatório, tá? Tem que usar. Trafegar no limite de velocidade, tenho que estar dentro do limite. O que eu tenho que evitar é estar no corredor, tá certo? Estar no corredor, por entre as faixas de tráfego. Apesar que a gente falou que sim, legalmente, no código, há permissão, não tem nenhuma proibição legal, né, que impeça o motociclista de entrar no corredor. Mas não é obrigatório estar 100% do tempo no corredor, né? Mas se for para evitar um acidente, se der para evitar entrar no corredor, tu evita, né? E lembrando que só com trânsito congestionado, né, minha gente? A gente entra ali. 13ª. Ao atender um motociclista com alteração da consciência, após ter batido sua cabeça no chão, deve-se, letra A, oferecer líquidos à vítima? Não. Restringir os movimentos da vítima mantendo as suas roupas apertadas? Nada. Aplicar gelo na cabeça da vítima após remover seu capacete? Não. Evitar movimentar a vítima e chamar o socorro médico especializado, né? Onde tiver oferecer líquido, movimentar a vítima, né? Manter roupa apertada, tirar capacete, já desconsidere, tá? Porque tá tudo errado isso. Próxima pergunta. Rafael, ao dirigir seu automóvel, ultrapassou outro veículo pelo acostamento, infração gravíssima. Nesse caso, Rafael cometeu infração de natureza gravíssima, como eu comentei para vocês, que terá como penalidade uma multa agravada em 5 vezes de R$ 1.467,35, isso hoje, tá? Em agosto de 2022. E esse tipo de infração contabiliza em sua carteira de habilitação quantos pontos? 4, 7, 5 ou 6. A gente já elimina os 6, né? Porque não existe 6 pontos. Mas a gravíssima contabiliza 7 pontos, não é isso? Lembram? 7. 4 pontos é infração média, 7 pontos gravíssima, 5 pontos grave e 3 pontos que seria leve, né? Aí eles botaram 6 aqui. Lembram que eu comentei para vocês que é muito comum eles cobrarem esse tipo de pergunta para vocês? Fulano não cometeu tal infração XXXX, e essa infração é gravíssima. Quantos pontos vai ser contabilizado? Tanto. Eles também podem fazer o oposto, tá? Fulaninho cometeu uma infração, onde foram contabilizados 7 pontos na sua habilitação. Qual foi a gravidade da infração que o fulaninho cometeu? Então, costumam fazer desse jeito, tá? Vamos para a 15ª. Chegamos na metade do nosso simulado. Ao se prestar o primeiro atendimento a um motociclista, antes da chegada do socorro especializado, os 2 principais sinais vitais que devem ser verificados são... Olhem, guardem com carinho. Amanhã a gente vai falar sobre primeiros socorros na aula. E quais são os 2 sinais vitais de um ser humano? Respiração e batimento cardíaco, não é isso? Então, batimento cardíaco, a gente tem aqui, mas audição, movimento dos braços, respiração e batimentos cardíacos, não é isso? São esses 2 aqui, os 2 principais sinais vitais. Na ausência de um, leva rapidamente à ausência do outro e a perda da vida rapidamente, né? Porque pode entrar em parada cardiorrespiratória, que é justamente a situação mais crítica que a gente pode se deparar nas situações de acidentes. 16ª. Em caso de acidente de trânsito com vítima, você não deve tomar a seguinte atitude. Usar os conhecimentos básicos de primeiro socorro? Sim, tenho que fazer. Sinalizar o local a fim de evitar outro acidente? Sim, devo fazer isso. Recusar a colaboração da polícia? Eu devo recusar? Não é? Não devo recusar, né? Não devo, exato. Já ia me passar agora. Ainda bem que vocês me ajudaram aí. Transmitir confiança e segurança aos acidentados? Sim. Então, eu vou recusar a ajuda da polícia? Não. Não vou, tenho que recusar. Quer dizer, não devo recusar, tenho que aceitar, né? Colaboração da polícia. Próxima pergunta. É permitido aos pedestres? Vamos lá. É permitido aos pedestres permanecer ou andar na pista de rolamento? O pedestre pode fazer isso? Não.
Utilizar o acostamento nas rodovias? Sim. Cruzar vias de trânsito rápido? Não, é proibido, né? Proibido, ele não tem acesso. Obstruir a via sem sinalização, sem autorização? Não. Então, alternativa B, né? Lembrando que aí nesse caso ele vai na contramão, né? E só vai no acostamento se não tiver local destinado à circulação para o mesmo. 18ª, né? 18ª. Vamos ficar aqui, acho que tá legal. Em caso de semáforo com problemas, aquele amarelo intermitente lá, né? Piscando, né? Com amarelo piscando, o condutor deve, alternativa A, manter velocidade e avançar o cruzamento? Não. Reduzir velocidade, acionar a buzina sucessivamente para divertir outros motoristas? Parece que eles pegaram isso dos motoristas que passam no semáforo aqui perto de casa. Semáforo intermitente, a gente vê o povo e passa, né? Reduzir velocidade e acionar o farol alto? Não. Reduzir velocidade e passar com cuidado pelo cruzamento, né? Então, alternativa D, né? Muito bem. Próxima pergunta. As inspeções periódicas de emissão de gases nos veículos automotores e indústrias podem ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, pois objetivam diminuir a emissão de ozônio, reduzir a emissão dos poluentes, contribuir para a segurança dos veículos, lembrando que é inspeção periódica da emissão de gases, tá certo? Diminuir o desgaste do motor? Não. Contribuir para a segurança dos veículos não está associado à questão da emissão dos gases. Beleza? Então será a alternativa B. Alternativa B. Ela vai diminuir. Não, está correto, Cláudia. Está perfeito. Tá? A inspeção ela objetiva diminuir, reduzir a emissão dos poluentes. Tá? Próxima pergunta. O trânsito de veículos sobre passeios sem estresse. O trânsito de veículos sobre os passeios, calçadas e nos acostamentos só pode ocorrer quando? Alternativa A. Quando o veículo estiver lento devido a problemas mecânicos? Não, né? For acessar imóveis ou fazer conversões? For ultrapassar veículos mais lentos? Ou a via estiver congestionada? Então, quando a gente for acessar imóveis ou fazer conversão, né? Entrar ou sair de áreas lindeiras, né? Seria essas conversões também. Tá certo? Próxima pergunta. É isso mesmo? É isso mesmo. Próxima pergunta. Deixa eu sair aqui. Opa. Deixa eu sair aqui. Beleza. Tá legal aqui. Ó, a comunicação no trânsito ocorre de diferentes maneiras. Na figura a seguir, essa daqui, o condutor está sinalizando que deve-se, no caso ele, vai fazer o quê? Parar o veículo, dobrar à direita, dobrar à esquerda ou seguir em frente? Dobrar à esquerda, não é isso? Conversão à esquerda. Se o braço estivesse subindo e descendo, seria reduzir a velocidade ou parar o veículo. Se ele tivesse com o braço perpendicular ao solo, né, apontando desse jeito aqui, ele estaria informando que estaria convertendo à direita. Então, alternativa C. Próxima pergunta. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, lá na 22ª, o trânsito é a utilização das vias para fins de circulação, parada, estacionamento e operações de carga ou descarga. Por quem? Então aqui ele está perguntando quem são os usuários das vias. Beleza? Pessoas somente, veículos somente, veículos e animais somente ou pessoas, veículos e animais conduzidos ou não. Aí a gente tem que lembrar do conceito de trânsito, tá certo? Ele definiu aqui uma parte do conceito. Então, qual que é o conceito de fato? Essa daqui, tá, minha gente? Mas vamos lá. Vamos entender por que isso é essa daqui. O que é trânsito? Trânsito é a utilização das vias por quem? Por veículos, pessoas ou animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Não é isso? Para quê? Circulação, parada, estacionamento e operações de carga ou descarga. Então, veículos, pessoas e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Então, vai para a alternativa D, beleza?
Foi a primeira aula, né? Primeiro conceito que a gente trabalhou com vocês. Vou trabalhar de novo no próximo dia 22 esse conceito, tá? Olhe, é obrigatória a expedição de um novo certificado de registro do veículo, que é aquele recibozinho de compra e venda, né? Quando for alterado, por exemplo, a cor de um automóvel. Assim, o proprietário tem que fazer o quê? 30 dias depois de pintar o carro para fazer isso? Pode aguardar o licenciamento anual. Ah, pintei o carro agora. Quando eu for renovar o licenciamento no ano que vem, eu mudo. Não. Tem 15 dias para fazer isso? Não, tem que fazer imediatamente, né? Já pensou você está andando com um carro branco, só que no documento está dizendo que ele é preto? Né? Não vai poder. Então tem que ser imediatamente. Próxima pergunta. Aqui, ó. O condutor precavido deve estar sempre atento e ter paciência, pois o convívio entre os condutores não interessa para o esforço legal? Interessa, é importante. Já respondi. É importante para a harmonia da sociedade e do trânsito. Já respondi. Não é motivo de preocupação no trânsito? É. É inviável para o meio social? Não. É viável. Tem que ter. Tá certo? Esse convívio entre a gente, ele é natural, né? O ser humano, ele é um ser que vive em convívio com os demais, né? 25ª. Olha só. Olha só. Parece que eu falei disso, não foi? Parece. Para garantir boa manutenção, os pneus devem ser calibrados. Letra A. Semanalmente com os pneus frios. Letra B. Mensalmente com os pneus frios. Letra C. Anualmente com os pneus frios. Tem gente que faz isso. Anualmente com pneu frio, não é para fazer não. Letra D. Semanalmente com os pneus aquecidos. Alternativa A, né? Semanalmente, uma vezinha por semana com pneu frio, né? Para a gente ter uma melhor precisão nessa calibragem. Próxima pergunta. 26ª. É uma conduta considerada importante no atendimento às vítimas de acidente de trânsito, com fraturas expostas nas pernas. Então o cara está lá com a fratura exposta na perna dele. O que é que eu vou fazer? Compressa de água quente no membro fraturado? Não, isso vai aumentar a sensação de dor, né? Não movimentar os membros fraturados? Massagear os membros fraturados? Não, né? Fazer torniquete, onde tiver fazer torniquete, já desconsidere, né? Torniquete quando a gente pega um fio, cabo USB, cadastro, cinto, algo do tipo, estilo uma corda, e amarra para interromper a circulação sanguínea, né? Mas não é o caso. Não é para fazer isso, tá, minha gente? Torniquete só em caráter de exceção. Os pneus dos automóveis possuem um tempo de vida útil. Para que esse tempo não seja diminuído, a correta calibração e o devido rodízio devem ser feitos respectivamente. Vamos lá. Eu dei ideia para vocês, não foi? Passei essa informação para vocês na aula de antes de ontem, né? Ó, pô, a resposta da outra já responde essa, né? Se você for semanalmente, que a gente sabe que é semanalmente, só tem uma, né não? E o rodízio ele é feito conjunto com alinhamento e balanceamento, a cada 10.000 quilômetros. Beleza? Mas se quiser antecipar para 8, tá errado não, viu? Se quiser antecipar para 8, tá tranquilo. Já pensou todo dia fazer rodízio de pneu? Diariamente? Menino, né? Ia ser pau. Próxima pergunta. Os faróis queimados ou desalinhados impedem que os condutores trafeguem atrás de veículos Letra A. Impedem que os condutores que trafegam atrás do veículo percebam que o condutor à frente freou o veículo. Não. Quem vai indicar que o cara está freando é a lanterna, não é o farol. Reduz a visibilidade panorâmica. Impedem a dirigibilidade do veículo. Não. Letra D. Desgastam prematuramente os fusíveis do painel do sistema de iluminação. Não. Letra B, né? Falei isso para vocês, né? Farol desalinhado, ele impede a perfeita visibilidade panorâmica, né? A gente não vai iluminar da maneira correta. Mas eu não falei desse jeito, eu falei assim, um farol bem ajustado, bem alinhado, melhora a visibilidade panorâmica, né? Então,
Seria isso. Alternativa B. Próxima pergunta. A Carteira Nacional de Habilitação expedida em meio físico somente terá validade para a condução quando apresentado, letra A, em cópia autenticada pelo Detran, B, junto com o certificado de registro de licenciamento do veículo, C, em original, ou D, com a carteira de identidade. Alternativa C, né? CNH, sempre original. Não é isso? Sempre original. Próxima pergunta. O efeito da força centrífuga. É efeito da força centrífuga. Vamos lá. O deslocamento lateral provocado pela passagem do veículo de grande porte em alta velocidade no sentido do tráfego contrário? Não. Isso é aquela massa, né, que a gente recebe frontal de ar, né? A perda da aderência momentânea dos pneus ao passar sobre superfícies rugosas? Não. C. O deslocamento do veículo para o lado externo da curva. Só lembrar da máquina de lavar roupas, né, que a gente falou. A centrifugação da máquina de lavar roupas. Letra D. Falta de estabilidade provocada pelos pneus com calibragem acima das recomendações de fabricante. Alternativa C, né? Seria isso aqui. E aí? O que é que vocês me dizem? Ficou massa o simulado? Gostaram? Já chegamos na 30, ó. 30 minutos. Ficou bom? Vocês acham que a gente acertou tudo? Vocês acham? Tá perdida. Olha, Fábia gostou, Gemerson gostou, né? Então, ó, vamos corrigir. Vamos ver se a gente acertou 100%. Vamos ver. Olha, 100%. Não é não? 100%. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Então, ó. Deixa eu fazer. Cadê? Então, 100% dos acertos. Né? Minha gente, eu tô gravando, viu? Gravei o simulado todinho aqui. Não gravei o chat, mas a aula que vocês estão assistindo aqui, eu gravei todinha, tá? Vou postar depois lá no YouTube para vocês assistirem, tá? Quem não acompanhou aí, o pessoal que tá assistindo aí no YouTube, tá certo? Foi tirado de uma aula esse simulado de direção defensiva, certo? Então, fica aí pro pessoal. Deixa eu